Esqueça por um instante tudo o que você já ouviu falar sobre as cruzadas. Esqueça os cavaleiros de armadura brilhante, montados em cavalos de guerra, empunhando espadas afiadas e escudos cravejados com cruzes douradas. Esqueça os generais, gritando ordens em campos de batalha ensanguentados, e as muralhas imponentes de Jerusalém, cercadas por exércitos europeus determinados a conquistar a Terra Santa. A história que você vai ouvir agora não é sobre poderosos guerreiros nem sobre reis ou papas. É sobre crianças. Crianças frágeis de pés descalços, muitas vezes famintas, mas que acreditavam ser escolhidas por Deus para realizar aquilo que adultos armados tinham fracassado em conquistar. Estamos no ano de 1212. A Europa vivia sob o peso de 4 cruzadas já lançadas contra Jerusalém, todas com resultados frustrantes. O objetivo de reconquistar a Cidade Santa, que para cristãos era o coração da fé, parecia cada vez mais distante. E, enquanto nobres e reis lidavam com política, riquezas e disputas de poder, o povo simples continuava sofrendo. Camponeses enfrentavam fome, doenças e abusos constantes de senhores feudais. A vida, para a maioria, era feita de miséria, mas em meio a essa miséria, havia algo que não podia ser tirado: a fé. Uma fé desesperada, mas inabalável. Foi nesse cenário que surgiram 2 jovens, cada um em um canto da Europa. O primeiro, Estevão de Cloyes, um garoto francês de apenas 12 anos, filho de camponeses. Ele afirmava que havia recebido uma carta diretamente de Jesus Cristo, entregue por um mendigo misterioso na beira da estrada. Essa carta, dizia ele, era uma ordem divina: reunir crianças para uma cruzada santa. Não adultos, não soldados endurecidos pela guerra, mas crianças puras, de coração limpo, incapazes de cometer pecado mortal. Ao mesmo tempo, na Alemanha, outro jovem chamado Nicolau, também pastor de ovelhas, afirmava ter recebido uma revelação. Ele dizia que o Espírito Santo lhe havia aparecido em sonhos, ordenando que conduzisse um exército de inocentes até Jerusalém. Ele acreditava que, por serem puros e intocados pela corrupção do mundo, apenas crianças poderiam abrir os caminhos que os adultos haviam fechado com sua violência. Essas histórias, contadas por meninos comuns, rapidamente se espalharam como fogo em palha seca. Em uma Europa desesperada, qualquer sinal de intervenção divina era visto como esperança. E se os homens poderosos tinham falhado, talvez fosse mesmo necessário entregar a missão a quem não conhecia a malícia do mundo: as crianças. Assim começou um movimento que cresceu de forma assustadora. Crianças e jovens começaram a abandonar suas casas para seguir Estevão e Nicolau. Mas não eram apenas crianças. Adultos miseráveis, órfãos, mendigos e camponeses sem nada a perder também se juntaram à marcha. Os cronistas falam em multidões de milhares caminhando pelas estradas da França e da Alemanha. Imagine a cena: meninos de 8, 10, 12 anos, carregando cruzes de madeira maiores que eles próprios, pés sangrando de tanto andar descalços, mas com o olhar iluminado pela certeza de que estavam cumprindo a vontade de Deus. Meninas de vestidos gastos entoando cânticos religiosos, acreditando que eram parte de uma profecia sagrada. Jovens famintos levantando estandartes improvisados com pedaços de tecido velho, transformados em bandeiras com cruzes desenhadas à mão. Era um espetáculo impossível de ignorar. As aldeias se agitavam ao ver aquela procissão de inocentes. Alguns choravam de emoção, acreditando estar diante de um milagre. Outros, mais céticos, olhavam com pena, vendo apenas crianças sendo conduzidas para a morte. As famílias viviam um dilema cruel. Muitos pais, diante da convicção dos filhos, não tiveram coragem de impedir. Quem era capaz de contrariar uma criança que acreditava estar carregando uma missão divina? Outros, por desespero, viam na marcha uma chance de seus filhos encontrarem algo melhor do que a fome em suas casas. E assim, as estradas da Europa começaram a se encher de pequenos corpos cansados, mas carregados de fé. Mas a fé não enche barriga. As longas caminhadas sob o sol e sob a chuva cobravam um preço altíssimo. Imagine uma multidão de crianças atravessando montanhas, dormindo ao relento,
muitas vezes sem comer por dias, o rosto queimado pelo sol, os pés feridos, a pele coberta de poeira. Muitos caíam pelo caminho e eram deixados para trás. Ainda assim, a marcha não parava. Cada nova cidade que viam parecia um sinal de que Deus estava com eles. Para eles, Jerusalém não era apenas uma cidade distante. Era o próprio céu na terra, o lugar onde Jesus havia caminhado, sofrido e ressuscitado. E acreditavam de verdade que, ao chegarem às margens do mar Mediterrâneo, o mar se abriria diante deles, como o mar Vermelho se abrira para Moisés e os hebreus. A convicção era tão forte que até adultos começaram a acreditar. Houve padres que abençoaram as crianças, convencidos de que testemunhavam uma profecia. Houve cronistas que registraram com lágrimas nos olhos, descrevendo aquelas crianças como anjos marchando sobre a terra. Mas o que ninguém dizia em voz alta, e que apenas os mais lúcidos percebiam, era que o caminho para Jerusalém não estava pavimentado por milagres. Estava cheio de fome, frio, doenças e homens cruéis, prontos para se aproveitar da inocência. Agora, pare por um instante e se coloque no lugar de um pai ou de uma mãe medieval. Imagine que seu filho de 10 anos chega até você dizendo que Jesus o chamou para libertar Jerusalém. Ele fala com convicção, com lágrimas nos olhos, dizendo que é um escolhido de Deus. Você olharia para ele e diria não, ou deixaria que partisse, acreditando que talvez, só talvez, fosse verdade? Essa era a escolha impossível que muitas famílias enfrentaram em 1212. E foi essa escolha que colocou milhares de crianças nas estradas da França e da Alemanha, marchando não para a Terra Santa, mas para um destino muito mais sombrio. E a fé parecia abrir o caminho. Logo, a realidade implacável do mundo medieval mostraria que aquela não era uma marcha para Jerusalém, mas uma caminhada em direção ao abismo. As estradas da Europa nunca tinham visto nada igual. Uma marcha sem soldados, sem cavaleiros, sem exércitos armados. Em vez disso, crianças, meninos e meninas de rostos sujos, pés descalços e olhos brilhando de fé. Não marchavam por ordens de reis, mas por uma convicção que queimava em seus corações frágeis, a de que eram os escolhidos de Deus para reconquistar a Terra Santa. No verão de 1212, as multidões começaram a atravessar vilarejos e cidades. O som não era de tambores de guerra, mas de cânticos infantis. Vozes agudas entoando hinos, improvisando ladainhas, repetindo frases que falavam de Jerusalém, de Jesus e de um destino sagrado. Imagine ouvir isso. Você está na sua pequena aldeia tentando sobreviver ao trabalho nos campos e de repente vê centenas, depois milhares de crianças e jovens passando diante de sua casa. Eles carregam cruzes de madeira mal cortadas, estandartes de tecido velho pintados às pressas, pedaços de pão seco nas mãos. Eles não têm armas, mas caminham como se estivessem protegidos por algo maior do que ferro e aço. Alguns cronistas da época descrevem essa visão como anjos marchando sobre a terra. Outros, mais críticos, chamavam de delírio coletivo. Mas uma coisa é certa: a marcha das crianças era impossível de ignorar. Em muitas cidades, multidões se aglomeravam para ver o cortejo. Algumas pessoas choravam, acreditando que presenciavam um milagre. Outras entregavam alimentos e água, comovidas pela inocência daqueles meninos. Mas também havia zombarias. Muitos adultos viam aquilo como loucura, como uma tragédia anunciada. E, no entanto, cada nova cidade trazia novos seguidores. Crianças se juntavam ao grupo, jovens abandonavam suas famílias, mendigos se misturavam aos fiéis. A marcha crescia como uma onda que não podia ser contida. Um detalhe importante: não eram apenas crianças pequenas. Os relatos falam de adolescentes, jovens pobres, até adultos miseráveis que se misturavam ao movimento. Mas o que chamava a atenção, o que chocava, era a quantidade de crianças de fato, pequenos com 8, 9, 10 anos caminhando com cruzes maiores que seus corpos. Essa imagem é o que fez a história atravessar séculos e se tornar a lenda da Cruzada das Crianças. A fé era tão grande que alimentava os corpos famintos. Muitos acreditavam de verdade que o mar Mediterrâneo se abriria diante deles, assim como o mar Vermelho se abrira para Moisés e os hebreus.
Essa era a promessa que movia as pernas cansadas. Deus faria um milagre. E aqui entra o ponto central deste bloco: a esperança. A esperança era o combustível que mantinha a marcha viva. Eles acreditavam que cada passo os aproximava do impossível. Agora, feche os olhos e imagine uma estrada de terra, poeira levantando no calor do verão, milhares de vozes cantando ao mesmo tempo, crianças segurando as mãos umas das outras, rindo, chorando, tropeçando, mas sempre andando. Para muitos camponeses que viam a cena, parecia um novo êxodo. Não havia exércitos, não havia espadas, só fé. E a fé, às vezes, pode ser mais poderosa que qualquer arma. Mas, ao mesmo tempo, a realidade começava a se impor. Os pés descalços sangravam, a comida escasseava, o sol castigava durante o dia e o frio mordia à noite. Muitas crianças choravam, de fome e sede. Outras desmaiavam na estrada e eram carregadas pelos mais velhos. E ainda assim, ninguém desistia. A cada cidade que passavam, a marcha crescia. Crônicas relatam que dezenas de milhares chegaram a se reunir. Em algumas regiões falava-se em 30.000 crianças. Pode ter sido exagero, mas a imagem dessa multidão era tão poderosa que se gravou na memória da Europa. E havia algo ainda mais estranho. Muitos adultos olhavam para aquilo e viam um sinal de Deus. Padres abençoavam os jovens, convencidos de que estavam diante de uma profecia. Algumas mães entregavam seus filhos ao cortejo, acreditando que eles fariam parte de um plano divino. Era como se a inocência das crianças fosse o último recurso para alcançar o impossível. Mas se a fé parecia guiá-los, logo a fome, o frio e a crueldade do mundo medieval mostrariam que aquela esperança era uma armadilha. A marcha atravessava montanhas, florestas e rios, sem cavalos, sem carros, sem suprimentos organizados, apenas a força de vontade. Imagine uma menina de 10 anos andando quilômetros por dia, comendo apenas o que conseguisse mendigar em vilas. Imagine um garoto de 12 carregando uma cruz de madeira maior que ele próprio, tropeçando em estradas de pedra, mas continuando a andar porque acreditava que Deus lhe dava forças. E em cada passo havia também música. As crianças cantavam. Cantavam porque acreditavam que estavam em uma peregrinação sagrada. Cantavam para esconder a fome. Cantavam porque era a única forma de não desistir. Mas por trás dos cânticos havia lágrimas. Muitas noites eram passadas ao relento, em campos abertos, sob a chuva fria, sem mantas, sem fogueiras, apenas corpos amontoados tentando se aquecer. As doenças começaram a aparecer: a tosse, a febre, a diarreia. Crianças pequenas morriam na beira da estrada e eram deixadas para trás. O cortejo seguia, porque acreditava que cada alma que caía seria recebida diretamente por Deus. Os cronistas descrevem a mistura de fé e sofrimento. Era impossível não se comover e, ao mesmo tempo, não sentir horror, porque o que deveria ser um ato de pureza era, na verdade, uma marcha para a morte. E, no entanto, a esperança não morria. Os líderes, Estevão e Nicolau, continuavam prometendo que um milagre aconteceria. Eles diziam que, ao chegarem ao Mediterrâneo, o mar se abriria. As crianças acreditavam. E acreditavam porque não tinham outra escolha. Agora imagine essa cena. Milhares de meninos e meninas caminhando em direção ao horizonte, acreditando que o mar se partiria diante deles. Eles não sabiam que o mar não se abre por orações. Eles não sabiam que estavam sendo levados não para Jerusalém, mas para um destino de fome, escravidão e esquecimento. Essa era a marcha da esperança. Uma esperança que iluminava cada passo, mas que também os conduzia cada vez mais perto do abismo. Se o início da marcha era alimentado por fé e esperança, logo a realidade mostrou sua face mais cruel. As estradas da Europa medieval não eram feitas para crianças. Eram longas, perigosas, cheias de lama, pedras, bandidos e fome. Os que acreditavam que estavam indo em direção a Jerusalém começaram a perceber que, na verdade, caminhavam rumo a um pesadelo. Os pés descalços das crianças logo se transformaram em feridas abertas. Sangue misturado com terra grudava na pele. Muitos usavam pedaços de pano como sandálias improvisadas, mas logo se rasgavam. O sol castigava durante o dia e o frio mordia à noite. A tosse começou a se espalhar. Os resfriados viraram febres e a febre virou morte. Os corpos das crianças mais frágeis eram abandonados na beira da estrada, cobertos apenas com algumas pedras ou galhos. E o cortejo seguia.
porque parar significava morrer também. As aldeias que antes viam a marcha com comoção começaram a enxergá-la com medo. Uma multidão de crianças famintas e jovens miseráveis era vista como ameaça. Muitos camponeses se trancavam em casa quando viam o cortejo se aproximar. Outros jogavam pedras, expulsando os pequenos que pediam pão. Imagine o que é bater de porta em porta implorando por comida e receber apenas insultos. E ainda assim, eles seguiam, porque acreditavam, porque a fé era a última coisa que podiam perder. Mas a fome não respeita a fé. Logo, as crianças começaram a revirar lixo, procurar raízes, comer o que aparecesse. Cães e gatos sumiam das vilas, caçados pelos famintos. Houve relatos de pequenos que mastigavam couro de sapatos, ferviam cascas de árvores, qualquer coisa que pudesse enganar o estômago vazio. Os relatos dos cronistas tornam-se mais sombrios a cada passo da marcha. Fala-se de estupros, sequestros e exploração. Crianças vulneráveis eram alvos fáceis. Algumas desapareceram nas estradas, levadas por homens que se misturavam ao cortejo para satisfazer sua crueldade. Outras foram vendidas como servas, trocadas por pão ou um pedaço de carne. O que começou como uma marcha de pureza se transformava em um desfile de exploração e dor. E o mais terrível ainda estava por vir. Após meses de caminhada, a multidão chegou finalmente ao Mediterrâneo. O mar se estendia diante deles como uma parede infinita de água. Era aqui que o milagre deveria acontecer. O mar deveria se abrir, assim como no Êxodo bíblico. Os jovens se ajoelharam na areia, cantaram, oraram, choraram, esperando que as águas se movessem, mas o mar permaneceu imóvel. A decepção foi devastadora. Muitos choraram até a exaustão. Outros gritavam de raiva, mas ainda havia quem acreditasse. Alguns diziam: Deus vai abrir o mar, precisamos apenas esperar mais. Um dia, esperaram, e nada aconteceu. E então surgiram homens que prometeram uma solução. Comerciantes. Eles apareceram nos portos com navios imensos, prometendo levar as crianças até Jerusalém. Para os meninos e meninas exaustos, parecia o milagre prometido. As águas não se abriram, mas Deus enviara navios. Era assim que interpretavam. Os líderes incentivaram todos a embarcar. As crianças sorriram, acreditando que enfim veriam a Terra Santa. Mas o destino era outro. A maioria desses navios não seguia para Jerusalém. Eles rumavam para o norte da África. O que os jovens não sabiam é que estavam sendo entregues como mercadoria. Os cronistas relatam que centenas, talvez milhares, foram vendidos como escravos em mercados africanos. Pequenos que sonhavam com Jerusalém terminaram carregando cargas, servindo em casas, sendo explorados até a morte em terras estrangeiras. Alguns navios sequer chegaram. Há relatos de naufrágios em tempestades, corpos jogados ao mar, crianças se afogando enquanto clamavam por ajuda que nunca viria. Imagine isso. Pais que acreditavam que seus filhos marchavam para uma missão sagrada jamais voltaram a vê-los. Famílias inteiras desapareceram sem deixar rastros. A cruzada não levou inocentes para Jerusalém. Levou-os ao mercado de escravos. O que era para ser uma marcha pela fé se transformou em um dos maiores enganos da Idade Média. E para os poucos que não foram vendidos, restava apenas voltar. Alguns conseguiram, outros morreram pelo caminho. Muitos simplesmente desapareceram, engolidos pelas estradas. A história da Cruzada das Crianças é repleta de versões. Alguns cronistas falam em 30 mil participantes, outros em números menores. Alguns relatam que foi apenas uma marcha de jovens pobres e não de crianças. Mas a memória que sobreviveu foi a da inocência enganada, do sonho esmagado, da fé explorada. E aqui está o ponto mais cruel. Os adultos sabiam que não havia chance de sucesso, mas permitiram. Alguns incentivaram, outros se aproveitaram. E no fim, os inocentes pagaram o preço. Agora, coloque-se nesse cenário. Imagine ver milhares de crianças caminhando pela estrada, acreditando que são escolhidas por Deus. Você as impediria, mesmo que elas acreditassem no impossível? Ou deixaria que seguissem, com medo de contrariar um milagre? Essa era a crueldade da jornada. Uma crueldade não apenas da fome, da doença e do mar, mas a crueldade dos próprios homens que transformaram a fé em moeda e a inocência em mercadoria.
O cortejo de inocentes que um dia começou como um mar de fé se dissolveu no silêncio. Não houve cronistas que contaram o final de cada criança. Não houve monumentos erguendo suas memórias. A cruzada das crianças desapareceu como desaparecem as lágrimas na areia da praia, sumindo sem deixar rastros. O que restou foram pedaços de relatos. Algumas crônicas falam de meninos vendidos como escravos em mercados do norte da África, destinados a servir famílias ricas ou a morrer em trabalhos pesados. Outras falam de naufrágios, navios cheios de pequenos corpos tragados pelo mar. Há quem diga que alguns chegaram até Jerusalém, mas não como libertadores, e sim como cativos, transformados em moeda de troca, em um mundo que via na inocência apenas uma oportunidade de lucro. O que ninguém sabe ao certo é quantos partiram e quantos retornaram. Alguns estudiosos modernos acreditam que muitos eram não apenas crianças, mas camponeses miseráveis, adolescentes e jovens que buscaram na marcha um propósito que suas vidas nunca lhes deram. Mas, mesmo que a realidade seja mais complexa, o que permaneceu na memória coletiva foi a imagem de meninos e meninas carregando cruzes maiores que seus corpos. Essa imagem é poderosa demais para ser apagada, porque simboliza a maior crueldade, a exploração da pureza em nome da fé. Imagine, uma mãe que nunca mais ouviu notícias do filho. Para ela, não houve crônica, não houve história oficial, houve apenas silêncio. O silêncio de uma cama vazia, o silêncio de um prato que não precisava mais ser posto à mesa. Para milhares de famílias, a cruzada terminou dentro de suas casas quando perceberam que seus filhos não voltariam. A história se transformou em lenda, porque o destino real era insuportável demais para ser contado. Alguns cronistas a relataram como se fosse um milagre interrompido, uma marcha santa que falhou apenas porque os adultos não tiveram fé suficiente. Outros preferiram o tom da condenação, chamando-a de loucura coletiva. Mas, independentemente da versão, todos evitavam falar do essencial: a responsabilidade daqueles que permitiram que milhares de crianças fossem conduzidas ao sacrifício. A igreja, por exemplo, raramente mencionava o episódio. Era mais conveniente esquecer. Afinal, como justificar que padres e monges tenham abençoado uma procissão de pequenos rumo à morte? Como admitir que reis e nobres tenham assistido sem mover um dedo? O silêncio não foi acaso, foi escolha, uma escolha para esconder a vergonha. Talvez seja esse o ponto mais cruel. A memória dessas crianças foi apagada não apenas pelo mar ou pela escravidão, mas pela indiferença dos adultos. Se fossem cavaleiros mortos em batalha, haveria cantos e poemas. Se fossem nobres caídos em guerra, haveria estátuas e crônicas oficiais. Mas eram apenas filhos de camponeses, apenas crianças sem poder. E crianças sem poder não deixavam história. Mesmo assim, a memória sobreviveu, como sobrevivem as lendas que ninguém consegue enterrar completamente. Nos séculos seguintes, a Cruzada das Crianças foi contada e recontada em sermões, peças de teatro e histórias populares, e cada vez mais ganhava contornos de mito. Ora eram descritas como milhares de pequenos santos que marcharam voluntariamente para a morte, ora como vítimas inocentes de uma manipulação cruel. E aqui está uma questão que ecoa até hoje. Será que a cruzada foi mesmo composta apenas por crianças? Muitos historiadores modernos acreditam que havia adultos misturados, que o termo pueri, usado nas crônicas medievais, poderia significar não apenas crianças, mas também pobres, camponeses jovens ou até inocentes no sentido espiritual. Se isso for verdade, talvez a imagem de um exército só de meninos e meninas seja um exagero construído pela tradição. Mas será que isso muda alguma coisa? Porque no fim, o que realmente marcou não foi a precisão dos números, mas o simbolismo. Crianças ou jovens pobres pouco importa. O que importa é que eram inocentes, que não tinham armas, que acreditavam em milagres que nunca vieram. E o que importa é que foram abandonados. Agora imagine o silêncio depois que a marcha acabou. Nas casas, o eco dos passos que não retornaram. Nas aldeias, o vazio deixado por filhos, irmãos, vizinhos que nunca mais foram vistos. E nas estradas, apenas o vento levando consigo a memória de corpos esquecidos. É esse silêncio que carrega o verdadeiro peso da Cruzada das Crianças.
Não o heroísmo, não a glória, mas a ausência dos que nunca voltaram. E aqui surge a reflexão: por que lembramos tanto das cruzadas de cavaleiros, cheias de sangue e poder, mas deixamos essa quase esquecida? Talvez porque ela expõe um lado que ninguém gosta de ver, o lado da inocência sacrificada, a imagem de milhares de pequenos enganados, levados à fome, à morte ou à escravidão, mostra que nem sempre a fé protege, e que muitas vezes ela foi usada como arma para destruir os mais fracos. Essa história nos obriga a encarar um espelho desconfortável, porque no fundo não é apenas sobre a Idade Média, é sobre a facilidade com que sociedades inteiras conseguem abandonar seus mais frágeis em nome de ideais que, na prática, beneficiam apenas os poderosos. Se naquela época foram crianças levadas a marchar até o mar, hoje são outras formas de abandono que marcam a infância em diferentes partes do mundo. A fome, o trabalho forçado, a exploração. A diferença é que agora temos consciência e ainda assim permitimos que continue. E é exatamente isso que torna a Cruzada das Crianças uma história tão perturbadora. Ela não ficou presa ao século XIII. Ela continua viva como símbolo de tudo o que acontece quando deixamos os mais inocentes carregarem os fardos que deveriam ser dos adultos. No fim, a marcha terminou em silêncio, mas o silêncio fala. Ele fala de famílias despedaçadas, de fé transformada em tragédia, de inocência transformada em mercadoria. Ele fala de uma sociedade que preferiu esquecer em vez de aprender. E agora a pergunta se volta para você. Quando olha para essa história, o que enxerga? Vê apenas uma lenda distante, um mito medieval, ou vê um espelho cruel que mostra como, em todas as épocas, os mais vulneráveis acabam sendo sacrificados para sustentar os delírios dos mais poderosos? Essa é a herança da Cruzada das Crianças. Não Jerusalém, não milagres, não vitórias. Apenas silêncio. Um silêncio pesado que atravessa séculos e nos obriga a perguntar: será que aprendemos alguma coisa? A Cruzada das Crianças não terminou com uma batalha, nem com um tratado, nem com a conquista de Jerusalém. Ela terminou com o silêncio de estradas vazias, de famílias que nunca mais viram seus filhos, de orações que não tiveram resposta. O silêncio é a marca mais profunda dessa história. O que ficou para trás não foram canções de vitória, mas perguntas que ecoam até hoje. Por que milhares de crianças acreditaram que poderiam fazer aquilo que exércitos armados não conseguiram? Por que pais permitiram que seus filhos marchassem em direção ao desconhecido? Por que a igreja e os nobres assistiram de longe, sem impedir, e em alguns casos até abençoando a marcha? A resposta talvez esteja no poder da fé, mas também na crueldade humana. A fé deu coragem para aquelas crianças caminharem centenas de quilômetros, acreditando que o mar se abriria. Mas a crueldade transformou essa coragem em mercadoria, em escravidão, em morte. E talvez seja exatamente isso que torna a Cruzada das Crianças tão perturbadora. Ela mostra que a inocência nunca foi suficiente para proteger ninguém, que a fé, por mais pura, pode ser usada como arma, e que quando os adultos se calam, os mais vulneráveis sempre pagam o preço. Imagine por um instante que essa história não é do século XIII, mas de hoje. Imagine seu filho ou sua filha dizendo que recebeu um chamado divino, que precisa marchar com outras crianças para salvar o mundo. O que você faria? Riria, achando que é apenas imaginação? Ou se perguntaria no fundo se não existe algo de verdadeiro na inocência? E se vivesse em um mundo mergulhado na fome, na miséria e na desesperança, talvez você também acreditasse. Talvez você deixasse que seu filho partisse, não por fé, mas por não ter nada mais a oferecer. Esse é o dilema que a Cruzada das Crianças nos obriga a enfrentar. Não julgar com olhos modernos, mas tentar entender o desespero de uma época em que a fome e a miséria faziam qualquer promessa parecer salvação. E o mais cruel é perceber que, séculos depois, ainda existem marchas parecidas. Não marchas para Jerusalém, mas marchas de crianças exploradas em fábricas, crianças forçadas a atravessar desertos e fronteiras em busca de sobrevivência, crianças que carregam cruzes invisíveis todos os dias. A Cruzada das Crianças é um eco que nunca se calou. Por isso, não é apenas uma história distante, é um espelho. E cada vez que olhamos para ele, a pergunta retorna: será que aprendemos alguma coisa? Ou será que continuamos repetindo os mesmos erros, apenas com
cenários diferentes. A lenda fala de milhares partindo e pouquíssimos voltando. Talvez alguns tenham sobrevivido e contado suas histórias em sussurros, mas a maioria desapareceu. Para as famílias, o que restou foi apenas ausência. A ausência do riso, de uma criança em casa, da voz que chamava pelo pai, da filha que ajudava na colheita. O vazio de uma cama que nunca mais seria ocupada. Esse é o verdadeiro fim da cruzada das crianças. Não o Mediterrâneo, não a escravidão, mas o vazio. E é aqui que a reflexão precisa ser feita. Não sobre números, não sobre estatísticas, mas sobre vidas. Cada criança perdida tinha um nome, um rosto, um sonho. Cada uma deixou para trás uma família marcada pela dor. Cada uma é uma lembrança de que a história não é feita apenas de reis e heróis, mas também de vítimas que nunca tiveram voz. Talvez seja por isso que essa cruzada nunca saiu completamente da memória. Porque mesmo envolta em mito e exagero, ela carrega uma verdade universal. Quando a inocência é sacrificada, a humanidade inteira perde algo. E agora, a pergunta final é para você. Se estivesse lá, teria coragem de impedir? Ou teria se calado, acreditando que talvez um milagre fosse possível? Essa resposta talvez diga mais sobre nós hoje do que sobre eles naquela época. O silêncio das crianças da cruzada continua ecoando. E cabe a nós decidir se vamos continuar ignorando ou se finalmente vamos escutar. Se essa história mexeu com você, se trouxe reflexões que você não esperava, inscreva-se em Histórias Cruéis. Aqui, nós revelamos os capítulos mais sombrios do passado, verdades que o mundo preferiu enterrar, porque só conhecendo essas sombras, conseguimos entender quem realmente somos.